Boa noite. Vamos antes ver o som. Boa noite, já estamos aqui com algumas pessoas, né? 35 pessoas, tá. Bem, boa noite. Primeiro, eu vou pedir como de praxe para que eu estou com o microfone numa posição aqui diferente, que eu espero que ajude, mas vamos ver. Me dessem, por gentileza, o feedback do som para saber se está ok. Então, eu não estou conseguindo ver os comentários aqui. Então. Vamos lá. Bom, muita gente aqui. Boa noite a todos. Eu só queria saber o som, por gentileza, se pudesse. Chuva, mas enfim. Então vamos lá, vamos iniciar então. Bem, mais uma vez boa noite. O objetivo dessa transmissão, como eu havia prometido ontem, comentários a respeito de 2 vídeos que circularam esta semana, produzidos pelo senhor Loriel Rocha, e um deles unicamente pelo senhor Loriel, e o outro dele com a participação de um senhor chamado senhor Tércio, né? Eu quero deixar bem claro aqui que eu vou procurar ser bem enfático nas minhas opiniões a respeito desses 2 vídeos, mas eu não vou, de modo algum, entrar em qualquer forma de insulto ou ilações de natureza pessoal. Eu quero manter esse debate, que eu espero, também o público espera, que esse debate seja mantido no mais alto nível possível, ainda que as posições sejam enfáticas, as posições críticas venham a ser enfáticas e duras. E eu pediria às pessoas que elas são livres para fazer comentários que desejar, mas que se mantivessem, os comentários ficassem restritos às questões. E não nos agrada de maneira alguma qualquer tipo de insulto a quem quer que seja. Quem tiver uma diferença pessoal com uma das partes envolvidas, que resolva em outro ambiente, digamos assim, né? Eu também quero tentar sugerir aqui que no decorrer da fala, as pessoas coloquem perguntas, que eu vou tentar, ao final, responder o maior número possível, responder aquilo que eu souber, obviamente, e lembrar, os 2 vídeos, eles possuem, no total, 3 horas e meia, um primeiro vídeo da série que o senhor Loriel chama de Conselheiro Acácio, um vídeo de mais ou menos uns 25 minutos, e um outro que é um hangout, onde está ele e o senhor Tércio, de 3 horas de duração. Bom, é evidente que eu não vou torturar as pessoas aqui com 3 horas de falatório, nem eu aguentaria. Então, do conteúdo desses 2 vídeos, eu escolhi alguns temas que eu considero relevantes, outros deixei de lado, ainda que mereceriam uma certa observação. Agora que o som... Opa! Estão dizendo que o som sumiu? Desculpem. Vamos lá. Como está o som, por favor? Alguém disse que o som está com problemas. Está chovendo aqui, isso pode nos trazer problemas hoje. Sem som... Oh, meu Deus. Vamos lá. 1, 2, 3, o som. Desculpem, parece que tem um problema com o som. Eu não sei o que está acontecendo. Está chovendo aqui na capital intensamente. Eu até atrasei um pouco. O som sumiu. Mas que coisa. A Angélica diz aqui que está ok. Por favor, me dê de novo uma confirmação do som. É um problema que eu não tenho controle. O som voltou. Eu vou repetir. Está chovendo. Quem mora em São Paulo está vendo. Está chovendo intensamente aqui. Isso pode, talvez, ter interferido. Então, áudio ok. Som ok. Bom, então eu vou ficar monitorando, ficar de olho. E a Angélica vai ficar me dando feedback aqui também. Eu vou acompanhar até pelo celular, que é mais prático. Bom, então vamos lá. Então vamos começar. Eu vou começar primeiro falando do primeiro vídeo do senhor Loriel,
da série que ele chama de Conselheiro Acácio, onde ele faz algumas considerações. Porque é isso que nós observamos ao longo da história. O comunismo, após a Segunda Guerra, ele foi profundamente, por exemplo, nacionalista, ao apoiar os movimentos anticolonialistas que existiam, começaram a surgir, principalmente na África, por exemplo, por orientação política de Moscou. Esse nacionalismo, que tinha um viés anti-americano, serviu para que naqueles países viesse a se plantar regimes comunistas. É um exemplo. Hoje os comunistas estão alinhados, na verdade eu diria que eles estão a serviço, que no fundo de quem sempre estiveram, a serviço dos socialistas fabianos, né, da social-democracia, dos globalistas, particularmente na Europa, onde eles promovem exatamente o contrário. O ataque às soberanias nacionais, ou aquilo que nós chamaríamos de nacionalismos, né, com objetivo de propiciar a formação de uma nova ordem mundial, de um poder mundial, em que os estados nacionais deixam de ter qualquer relevância, qualquer importância, podendo até, eventualmente, desaparecer. Mas muita gente dizendo que está sem som. Desculpem, isso está péssimo. Eu não sei o que está acontecendo. Desculpem. Eu vou fazer uma coisa, espero que todos... não, realmente é péssimo isso. Eu vou encerrar essa live e vou reiniciar. Desculpem. Eu não sei o que está acontecendo. Que merda. Eu vou encerrar e vou reiniciar. Me desculpem. Eu sinto muito. Peraí. Angélica, avisa, por favor. Ou não voltou? Bom, a Angélica disse que voltou aqui. Acompanhe o que as pessoas estão dizendo. Eu não sei o que está acontecendo, porque o som está com problemas. Desculpem. Agora o Lucas disse que está sem som. Não tem som. Parece estabilizado. Vamos lá? Eu ia reiniciar. Porcaria. Vamos lá, 1, 2, 3, testando. Está ok? Angélica, me dê um retorno aqui. Como é que está? Bom, parece que está ok. Bom, desculpem, fora do nosso controle totalmente. Eu não sei o que está acontecendo. Bom, então vamos continuar, né? Depois, na edição final do vídeo, essa parte tropeçada aqui, a gente vai tentar editar. Então, parece que está ok agora. Está ok. Bom, as pessoas não estão ok. Perfeito. Bom, então vamos continuar. Então, no primeiro vídeo do Sr. Loriel, na série Conselheiro Acácio, ele faz algumas considerações sobre a natureza do movimento comunista, que eu particularmente acho discutíveis, mas nós podemos tratar disso no segundo momento. Eu fiz aqui apenas umas pinceladas rápidas, só para retomar, para quem perdeu na parte do som. É um erro considerar, no meu entender, não é só meu entender, eu aprendi isso com pessoas com quem eu estudo, o comunismo como uma ideologia, ou como uma filosofia, ou como um conceito que ele usa aqui, tomando emprestado o conceito do pensador brasileiro Jorge Boaventura, chamado de religião política. Eu acho esses conceitos discutíveis à medida que eles não dão ferramentas para entender a real natureza do movimento comunista. Qual seja, o movimento fundamentalmente
que tem o objetivo fundamental de construir um poder político e econômico de natureza autoritária e totalitária, e que, para isso, vai se valer das ideologias que lhe for conveniente em cada momento histórico. E eu tinha falado aqui na parte inicial, quando o som pipocou, rapidamente, que um exemplo muito elementar é de que, após a Segunda Guerra, o movimento comunista internacional ele adquiriu feições nacionalistas nas antigas colônias europeias, principalmente no continente africano, porque aquilo interessava como sendo um viés de um anti-americanismo. Porém, hoje, não só hoje, mas nos últimos anos, nas últimas poucas décadas, o movimento comunista é profundamente antinacionalista no sentido de ser contra as soberanias nacionais, porque isso faz parte do projeto de uma nova ordem mundial que tem no seu núcleo central, né, o núcleo dos globalistas, formado pelos socialistas fabianos. Nós percebemos isso claramente na Europa, na União Europeia, por exemplo. Então, esse é o primeiro aspecto. Bom, em seguida ele comenta, então é um tema discutível, o senhor L'Oréal ele faz essa colocação, que eu acho discutível do ponto de vista teórico, inclusive, né? Há uma certa imprecisão aqui na minha avaliação. Depois ele diz que a esquerda investe muito em propaganda. Eu achei essa fala muito emblemática, eu acho que merece ser destacada. É preciso tomar muito cuidado com essa afirmação. O poder que a esquerda, que o movimento comunista, ou de modo mais geral, o pensamento revolucionário, tem no Ocidente, não se deve à propaganda. Essa ideia de que a propaganda comunista, né, ela que é responsável pelo sucesso do movimento comunista, ela é traidora, porque não é a propaganda. Pode até haver momentos de mais ou menos propaganda, mas não é ela fundamental. O sucesso, entre outros motivos, do movimento comunista no Ocidente se deve a uma estratégia inteligente de ocupação de espaços de exercer uma hegemonia na esfera da cultura. Vou pegar um exemplo aqui, meio banal. No horário nobre de televisão das emissoras abertas, em particular da Rede Globo, em particular as novelas da Globo atualmente, com o seu gaysismo, atualmente parece ter até um programa aí que há indicações de incesto, coisa do gênero. É ali que está o conteúdo ideológico, em termos de esfera cultural, que a esquerda utiliza com muita maestria na esfera da guerra cultural. Então, enfatizar muito a questão da propaganda apenas, é muito delicado isso. Porque propaganda pela propaganda, as pessoas da minha geração, que durante o regime militar eram mais ou menos crianças ou adolescentes, que era o meu caso, havia muita propaganda do regime militar. Isso quem da minha geração sabe. Você tinha lá o Amaral Neto Repórter, você tinha propaganda do regime militar também na escola. Eu estudei em escola pública, tinha lá algum elemento de propaganda do regime militar. Ora, mas ao final do regime militar, o que nós observamos? A esquerda voltou ao poder. Então, não é a propaganda. A propaganda é um componente circunstancial. O fundamental é a guerra de cultura que se dá nos aparelhos de formação de cultura, de imaginário, de valores. Então, essa fala do L'Oréal, de novo, é uma fala aqui que eu acho um pouco delicada, no mínimo, né? Bom, depois, indo naquilo que mais gerou um certo incômodo, isso podia ser uma questão apenas teórica, embora de importância grande do ponto de vista da estratégia política, mas indo no ponto, aquilo que gerou o grande incômodo, o grande desconforto por parte das pessoas. Foi num dado momento que ele diz o seguinte, que a condenação de Lula, que ele chama de o Messias da esquerda, eu acho esse conceito muito discutível, ainda que você tenha aí na luta política o elemento imaginário, simbólico, mas dizer que a condenação de Lula, agora pelo TRF4, que ele, L'Oréal, entende como sendo chamado Messias da esquerda, irá favorecer o jogo eleitoral do ponto de vista da esquerda. O que eu acho, de novo, altamente discutível essa tese. Porque não havia, dentro do ponto de vista da estratégia da esquerda para esse período, que serve, desde basicamente a ascensão do poder, a ascensão do PT ao poder em 2002, não estava previsto que nesse ano, agora 2017, 2018, o PT fosse apeado do poder e que uma alternativa de direita estivesse colocada. Então, como que vai beneficiar? De que maneira? De novo, percebam como é uma fala que ela não se coaduna com a realidade.
como é que eu posso afirmar que a coordenação de Lula vai favorecer a esquerda? Sendo que ele era, indiscutivelmente, o nome mais forte da esquerda para disputar a eleição. Então, qual o critério? Se você disser, a não ser que o Loriel esteja aqui endossando a narrativa mentirosa que Fernando Henrique Cardoso está dizendo, de que a coordenação de Lula vai esvaziar a de Bolsonaro. E nós fizemos hoje um artigo no Crítica Nacional, nós fizemos semana passada, dizendo que isso era mentira, e hoje saiu, por exemplo, uma nota no antagonista que nós reproduzimos no Crítica, mostrando que a consultoria Eurásia, dizendo a consultoria Eurásia, repetindo aquilo que nós do Crítica Nacional dissemos na semana passada, que é óbvio que a coordenação do Lula não vai arranhar 1 milímetro a candidatura de Bolsonaro. Pelo contrário, ela vai prosseguir estável e crescendo. Porque essa ideia de que a coordenação do Lula esvazia Bolsonaro vem de um conceito falso, que a esquerda vem tentando martelar, de que Bolsonaro seria apenas a expressão, entre aspas, radical e extremista, fecha aspas. Um contraponto radical e extremista, entre aspas, em relação ao petismo, e como o petismo agora foi derrotado, de certa maneira, ou está fora do jogo, possivelmente vai estar, e nós vamos fazer de tudo para que esteja fora do jogo, com Lula, então, com isso, Bolsonaro, o seu discurso se esvazia, ele perde força. Nós sabemos que isso é uma mentira. E o Loriel, na sua fala aqui, ele está endossando essa narrativa, essa análise que é a análise de Fernando Henrique Cardoso. Então, como ele não é muito claro nas suas falas, né? Essa falta de clareza é maquiada com pretexto de profundidade. Eu acho que não existe profundidade que justifique a falta de clareza. Eu não conheço ninguém que tenha coisas mais profundas e substantivas a dizer que Opa, de novo o áudio. Não conheço ninguém que tenha coisas mais profundas a dizer do que o professor Olavo de Carvalho, e ninguém vai poder dizer que as coisas profundas que ele diz não são compreensíveis porque elas são profundas demais, né? Pelo contrário, ele é de uma clareza ímpar como poucos. Então, o argumento da falta Opa, desculpem. Meu Deus, hoje as coisas não estão favoráveis aqui para nós, mas vamos prosseguir. Então, o argumento da falta de compreensão, porque é profundo, não justifica. Então, em primeiro lugar, é isso. Porque ele diz em seguida que as eleições são ilegais, de novo, vírgula. Eu retomo aqui o que eu venho afirmando. Aqui no Crítica Nacional, em algumas transmissões, já há algum tempo. As eleições, elas podem caminhar para o campo da ilegalidade, se nós assim permitirmos. Porque tudo indica que as ações, tanto do TSE particularmente, elas estão indo no sentido de apostar nisso, apostar na ilegalidade, que só vai se consubstanciar, só vai se materializar, se nós permitirmos. Se nós não permitirmos que isso venha acontecer, as eleições têm que se dar, poderão ocorrer dentro do campo da normalidade, da legalidade. Então, ele faz a primeira afirmação que ela é apenas parcialmente verdadeira, que ele está dando como líquido e certo um processo político que ainda está em andamento. Depois diz que a punição de Lula pelo TSE serviria de asepsia para outras ilegalidades do pleito. Essa é a narrativa que os intervencionistas, não todos, né? Isso é bem claro, mas que o segmento dos intervencionistas vem utilizando, que é uma narrativa, ao meu ver, imaginária. A punição de Lula não foi feita para justificar outras ilegalidades. A punição de Lula está ocorrendo porque, como eu já venho afirmando aqui no Crítica Nacional há mais de um ano, e até agora os fatos estão corroborando a nossa interpretação, isso vem acontecendo por quê? Porque a esquerda, o movimento comunista, já se deu conta que pode prescindir do PT aqui no Brasil. Quem não entender isso, está subestimando a força do PT, está superestimando a força do PT e subestimando o rearranjo que a esquerda vem fazendo aqui no país, particularmente a partir do PSDB e dos seus satélites. Então, tem uma coisa muito mais sutil aí que ele, o senhor Loriel, que apresenta-se como intelectual, deveria ter a obrigação de perceber. Então, não se trata aqui de uma conspiração pelo TSE
bem, vamos então tirar o Lula e vamos fazer a ilegalidade aqui de contrabando por outro caminho. Isso seria muito primário, seria muito elementar. O que está acontecendo é que o movimento comunista, o movimento de esquerda aqui no Brasil, ele já se deu conta que ele pode livrar-se do PT. O ciclo do PT esgotou-se. A esquerda está criando, já desde o impeachment, outras alternativas. E essa alternativa hoje está muito clara, muito consubstanciada na figura do PSDB de um lado e de Ciro Gomes de outro. São outros atores para levar adiante o mesmo projeto. Então, a análise do que o Loriel faz nesse aspecto, a análise que o Loriel faz nesse aspecto, ele não capta, na minha avaliação, o que está acontecendo de fato no processo político brasileiro. Bom, em seguida, ele faz uma afirmação que essa eu acho muito mais grave, ao dizer que, dentro desse quadro que ele diz de ilegalidade, já dada, que não está dada, de ilegalidade do processo eleitoral, ele afirma que os movimentos... desculpem, peraí. Ele afirma que os movimentos de direita estão chamando a população para votar como se o processo fosse legal. Aqui é um problema grave nessa afirmação do senhor Loriel, que é uma afirmação falsa. Eu não sei a qual movimento ele se refere, qual movimento de rua está chamando a população para ir votar, sob pretexto, usando como argumento de que o processo eleitoral, ele não há nada de errado com ele, está legítimo, correto, dentro da lei. Ninguém está dizendo isso. O que o Loriel está dizendo aqui é uma inverdade. O que existe de movimentos de direita no Brasil, mais articulados, menos articulados, com mais acertos, com mais erros, não importa, mas desses movimentos, qual tem sido a tônica da fala? O problema da legalidade da eleição, porque ela prescinde, ela é anterior até a você apoiar candidato A ou B. Então, afirmar, como ele está afirmando aqui, como ele afirmou no vídeo a que estou me referindo, do conselheiro Acácio, que os movimentos de direita estão chamando a população para votar como se o processo fosse legal e legítimo, é uma afirmação mentirosa, porque não tem ninguém fazendo isso. Ou então o senhor Loriel está se referindo a uma realidade situada em outro planeta, e não aqui na Terra e aqui no Brasil. Porque todo o esforço de movimentos, de ativistas individuais, etc., que vem ocorrendo nas últimas semanas e meses, cara, pode ser um esforço que poderia ser melhor, você pode criticar a eficácia de uma ou outra iniciativa, isso é outra história. Mas todo o esforço tem sido de como nós vamos fazer para, por meio de ações jurídicas de movimentos de rua, trazer a eleição para o campo da legalidade. Ninguém está dando a legalidade das eleições como uma coisa de barato, líquido e certa. Então, essa afirmação que ele faz não corresponde à realidade, em particular dos movimentos de direita, como ele chamou, ao qual ele se referiu. É uma afirmação que não faz sentido. Por fim, ele diz aqui que aqui uma observação minha. Eu acho que o problema que da análise que o Loriel faz é que ele em primeiro lugar, essa ideia que ele tem, como ele usa como instrumento de análise, o que ele chama de... ele usa como instrumento de análise, segundo eu pude compreender, aquilo que ele chama de cultura simbólica, eu acho que deve ter muitas limitações para esse instrumento de análise. Primeiro, ele superdimensiona a figura do Lula, inclusive seu caráter que ele chama de messiânico. Né? Quer testar o messianismo de Lula? Manda ele ir amanhã no viaduto do Chá aqui em São Paulo. Manda ele andar na Cinelândia do Rio, não passear no Leblon, lá onde tá o Beautiful People, da classe média alta. Mas manda ele andar a pé aqui, na Praça da Sé, em São Paulo, no Viaduto do Chá, na Praça da República, no Lago 13 de Maio, no Lago da Penha, no Grajaú, em Itaquera. Manda ele andar a pé sozinho no centro urbano de qualquer grande cidade, para ele ver o que é esse Messias. Isso não existe. Eu venho afirmando... O Lula tentou fazer um projeto de caravana, repetindo a estratégia usada, se não me engano, em 2010, que foi um fiasco. A sua condenação, os petistas, né, a escória petista promoveu, ela havia prometido, né, fazer quase que uma praça de guerra em Porto Alegre. O que nós tivemos foi um bando de mortadelos lá passando vergonha, a rigor. Manifestações da esquerda, tanto aqui em São Paulo, onde estão mais fortes, tem mais dinheiro,
contra outros locais, com toda a estrutura que eles têm a favor deles, de sindicatos, de dinheiro, de um monte de coisa, tem sido um fiasco. Então, que Messias é esse que não arrasta multidões? Né? O que é esse Messias, né, que está arrastando multidões? O que é esse Messias que não pode pegar um voo de carreira? Por que o Lula não pega amanhã um voo de carreira Rio-São Paulo? É de carreira que se chama, né? Esse voo comum, várias pessoas comuns, enfim. Então, o problema da análise do L'Oréal é que ele superdimensiona o inimigo. Nós não podemos cometer o risco de subestimar o inimigo, mas ele comete o erro banal de superdimensioná-lo por conta dessa análise, desse instrumento de análise de cultura simbólica que eu entendo ser limitada para fazer análise política, que é isso que ele queria fazendo. Superdimensiona. Depois ele afirma que Lula será candidato de qualquer maneira. Eu não sei, eu não vou fazer essa afirmação de modo categórico. Eu avalio que, e aqui é uma avaliação, que o estamento burocrático, como falei anteriormente, e o movimento de esquerda, de modo geral, já descartou a figura do Lula e do PT, e se o PT teimar em botá-lo como candidato, existe aí um meandro jurídico, né? Ele pode, mesmo condenado, ser inscrito como candidato, aí alguém vai lá contestar ao Ministério Público, um cidadão comum, outro partido, contesta com base na lei da ficha limpa, ele pode ter a candidatura cassada. Ele vai conturbar o processo eleitoral por um dado momento, mas ele não vai ser candidato. Nós temos que trabalhar com esse dado da realidade. Portanto, esse superdimensionamento que ele faz da esquerda, claro, nós não podemos jamais subestimar a capacidade da esquerda, mas superdimensionar o poder do inimigo é um erro estratégico que não pode ser cometido por quem se propõe a falar, né, a dizer algo de relevante para as pessoas. Né? Bom, prosseguindo. Em seguida, ele começa a falar de Bolsonaro. Aqui, acho que onde houve os principais desconfortos, para usar uma palavra, das pessoas, quando o senhor L'Oréal começa a falar sobre Jair Bolsonaro. Ele usa uma categoria de análise aqui que eu acho discutível, que é de apresentar o fato de o próprio fato de Jair Bolsonaro conter em seu sobrenome, né? O seu sobrenome é Jair Messias Bolsonaro, podia ser Jair de Souza Bolsonaro, podia ser Jair da Silva Bolsonaro, não importa. Mas o fato de ter o sobrenome Messias, e que isso o daria a ele, do ponto de vista do instrumento de análise que L'Oréal usa, né, da cultura simbólica, que seja, o papel, do ponto de vista da esquerda, de um anti-Messias em relação a Lula. Com toda a honestidade intelectual que me é possível, eu acho isso uma grande bobagem. Bolsonaro podia se chamar Joaquim da Silva Bolsonaro. Então, essa coisa de Messias, tal como está colocado aqui, por conta do nome, é uma coisa que não faz sentido. Né? Eu me chamo Paulo de Oliveira Enéas. Algumas pessoas cometem o equívoco, até por boa vontade, de achar que eu sou filho do Enéas Carneiro. Seria muita honra, mas eu não sou. Apenas por um acaso, o meu sobrenome é esse, que é o nome do meu pai, do meu avô, assim por diante. Então, e casualmente, algumas pessoas associam as coisas que eu digo ao que eu dizia o velho e saudoso Enéas. É uma coincidência, é isso. Não há nada além disso. Enfim, é enxergar uma coisa que não faz sentido. Enfim. Pois bem, então esse conceito de messianismo e antimessianismo na política, da maneira pela qual ele usa, leva
e na falta de horizontes, só para poder justificar mais tarde que estava correto. Que é... Alguém dizer que está sem áudio. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. E agora, por favor. 1, 2, 3, voltou? Eu não sei o que acontece com o som hoje. Eu vou fazer um teste, pode ser... Angélica, por favor. Me dê 5 minutos sem som. Angélica, eu não consigo ver simultaneamente o Telegram da chuva. A partir da fala do Ernesto Carneiro. Eu vou trocar... Desculpe, eu soube agora que estava sem som a parte. Como está agora, por favor? E agora, Angélica, por favor? Voltou? Falar com esse negócio no ouvido é meio complicado, mas enfim, parece que... Agora está normal. Parece que o microfone... Parece que voltou, né? Bom, lamento, desculpem, está chovendo muito aqui na cidade, calhou também, parece que o microfone no dia... um barulho, eu não sei o que foi. Alguém perguntou que barulho foi esse? Vamos lá. Acho que assim não é suficiente. Meu Deus. Está ok, por favor? Vamos lá. Está ok agora, Angélica? Bom, de novo, desculpem. Fora do meu controle total, eu tenho dificuldade. A Angélica está nos auxiliando aqui, mas ela auxilia pelo Telegram. Mas devido à chuva, a rede que está precária, não estou conseguindo acessar o Telegram pelo celular. Eu tenho que ver pelo computador e não dá para manusear as duas telas simultaneamente. Vamos lá. Voltou agora, ok. Então, segundo estão dizendo aqui, então eu vou retomar. Então, se alguém conseguiu ouvir e ficou... Vou retomar, então. Depois de falar de Lula, etc., o senhor Loriel fala a respeito de Bolsonaro. Então, eu vou fazer... Mas que eu lembrei onde eu parei. Primeiro, ele começa a falar de Bolsonaro usando um recurso de análise que eu acho altamente discutível, onde ele fala que o fato de Jair Bolsonaro ter no seu sobrenome a palavra Messias, né? O nome, como é sabido, isso, ok? Como é sabido, o nome do Bolsonaro é Jair Messias Bolsonaro. Ele dá isso um significado, uma atribuição tal, que teria permitido à esquerda, esse é o raciocínio que ele utiliza, teria permitido à esquerda transformá-lo na figura de um anti-Messias, do ponto de vista da esquerda, simbólico, em contraposição ao Messias representado por Lula. Eu, com o devido respeito, acho que tem as categorias de análise que as pessoas possam usar, eu acho isso uma grande bobagem. Primeiro, que o nome é uma coincidência. Eu tinha falado na parte anterior que o áudio falhou. Assim, a Angélica me lembrou agora aqui. O meu nome é Paulo de Oliveira Enéas. Algumas pessoas, erroneamente, atribuem o meu nome, me associam à figura do Enéas Carneiro, do antigo Prona, dos anos 80, 90. Mas eu não tenho nenhuma relação de parentesco com ele. É apenas uma coincidência, até de uma aparência física, talvez, e o primeiro nome dele ser idêntico ao meu sobrenome. Apenas isso. Depois, se eu fosse aqui querer tirar algum proveito, eu poderia inventar uma história mirabolante, espetacular, a respeito do sobrenome Enéas com o meu nome. E isso não faz o menor sentido. Assim como existem outras pessoas aí, por isso, seguramente, que têm sobrenome de Enéas, enfim. Isso não quer dizer nada, simplesmente. Pois bem,
Agora, e aí o que ele diz? Segue a parte mais grave. Ele diz que, então, Bolsonaro, até pelo fato de ter o sobrenome de Messias, ele foi, então, elevado à condição desse anti-Messias da esquerda, e aí isso foi feito no caderno de teses do PT, do seu 5º Congresso de 2015. O que ele diz, em outras palavras, e eu acho mais grave, ele está dizendo, basicamente, que Bolsonaro é um produto da esquerda, lançado pela esquerda. Não fosse a esquerda, não existiria Bolsonaro. Essa afirmação é das mais levianas que eu já vi da análise política. Isso tem que ser dito com todas as letras. É uma das afirmações mais levianas que eu já vi da análise política. Porque ele diz, então, a esquerda, ela... Só faltou dizer a palavra ungir, né? Não usou esse verbo. Mas ela ungiu Bolsonaro como sendo o seu anti-messias, para ele aglutinar uma massa de seguidores, né? Só faltou chamar de seguidores de fiéis. Perceba que tem aí a mesma narrativa que a esquerda usa contra nós, né? Para aglutinar uma massa de seguidores, mas como ele é um despreparado nas palavras de L'Oriel, não tem clareza do seu papel, enfim, ele vai seguir adiante, pode vencer a eleição, não vai ter capacidade de governar, e aí a esquerda vai dar a volta por cima. Ou seja, todo o seu raciocínio é construído na base de que eu chamo de uma escatologia política, né? É por isso que eu passei a usar de propósito nos últimos dias aqui no Crítica Nacional, passei a usar a expressão os profetas da desesperança, que ele está profetizando a desgraça, para dizer, não tem mais jeito, vai dar tudo errado, a esquerda é poderosa demais, e até a alternativa que existe aí, que é a de Bolsonaro, para enfrentar a esquerda, é a criação da esquerda. Porque eles estão fazendo isso porque eles são mais inteligentes, mais poderosos do que nós. Essa análise errada, desonesta, no que diz respeito em particular a Bolsonaro, é desleal, para dizer o mínimo. Pelo seguinte motivo. Vamos colocar as coisas nos seguintes termos. Assim, ele diz também, a esquerda elegeu Jair Bolsonaro como mito. E diz isso explicitamente. Aí depois ele faz uma pergunta. Afinal, Jair Bolsonaro é cria do PT ou é conivente com a esquerda? Ele faz essa pergunta no vídeo Conselheiro Acácio, o último, onde fala lá do cavalo de Troia. E depois encerra essa parte dizendo que o PT criou o mito para querer abater, faz um questionamento. Ou seja, é como se houvesse o questionamento que ele faz, é como se houvesse alguma dúvida da parte do PT, das esquerdas de modo geral, em relação à conveniência de destruir ou não Bolsonaro. Perceba o grau de especulação. Pois bem, primeiro, vamos olhar o que é essa coisa do caderno de teses do PT, que eu não vou me estender nele aqui. De fato, em 2015, no seu quinto, se não me engano, quinto ou sexto congresso, o PT, seu caderno de teses, que rolou aí, todo mundo tomou conhecimento, no seu quinto caderno de teses, ele diz claramente que um dos objetivos estratégicos do PT, que aquele congresso estabeleceu em 2015, estabeleceu lá várias coisas, mas estabelecendo 2 objetivos estratégicos. Caçar Eduardo Cunha, que na época já era presidente da Câmara dos Deputados, e o movimento de impeachment estava começando a adquirir um volume, já estava no volume razoável, e caçar Jair Bolsonaro. Vamos entender o seguinte, a esquerda, assim como nós não podemos superdimensionar, né, a esquerda, nós não podemos subestimar a inteligência e a capacidade analítica dos seus intelectuais. Os intelectuais e pensadores da esquerda, não só do PT, mas da esquerda no seu conjunto, conhecem muito mais a realidade política brasileira do que L'Oriel Rocha, por sinal. Eu acho que conhece muito pouco da realidade política brasileira. Eles já perceberam em 2015, de Cunha eu vou dizer daqui a pouco, eu até faço questão, já perceberam em Jair Bolsonaro a voz solitária e 513 parlamentares de então, talvez tinha um ou outro, vamos ser justos, né? Mas aquelas mais expressivas, mas uma das poucas, ou a mais expressiva, de um punhado, de meia dúzia, se muito, que fazia fundamentalmente um discurso político contra o Foro de São Paulo, contra o comunismo,
contra o que a esquerda vem fazendo no Brasil nos últimos anos. Inclusive contra a narrativa mentirosa que a esquerda criou sobre o período militar. Foi por causa disso que a esquerda decidiu tentar abater Jair Bolsonaro. E como de fato tentaram, aquelas armadilhas com Maria do Rosário, aquelas coisas todas. Então, não é que ele foi criado, o mito foi criado pelo Congresso do PT, como o L'Oréal diz. L'Oréal, a impressão que nos passa é de que ele vê a realidade como sendo uma coisa que obedece a uma mão invisível de um Leviatã qualquer, que fica manipulando as peças dentro de um plano arquitetado maquiavelicamente para que as coisas andem em uma certa direção. E, na verdade, não é isso. O que nós observamos, o que nós vemos, na verdade, é que o fato do PT ter mencionado Bolsonaro no Congresso de 2015 é porque o PT foi inteligente o bastante, do ponto de vista deles, claro, do ponto de vista da esquerda, os seus intelectuais foram inteligentes o bastante para perceber, identificar e localizar em Jair Bolsonaro uma figura que poderia vir a ser o catalisador, a expressão de uma reação conservadora, cristã e de direita às políticas de esquerda que o PT vinha implementando até então. Foi essencialmente isso. Tanto isso é verdade que já no ano antes, ainda em 2014, no mesmo ano, aquele pseudo-analista, né, que a gente chamava de analista político, mas que virou um pseudo-analista, o Reinaldo Azevedo, que é um cara inteligente, não se pode negar, também identificou isso. E quem foi a primeira figura pública que começou a atacar Bolsonaro, ainda em 2014, 2015? Reinaldo Azevedo. Quando, ainda em 2014, ao final da eleição, quando o Bolsonaro foi eleito com mais ou menos 500 mil de votos no Rio de Janeiro, o que disse Reinaldo Azevedo no programa da Veja, da Veja, online, né, que tinha na internet, a revista Veja, não sei se com a Joyce Hasselman ou não sei, não me lembro agora, mas eu creio que sim. É óbvio que a Joyce nada a ver com isso, estou falando do Reinaldo. O que ele disse na época? Ele disse que Bolsonaro e Jean Willis, quis dizer, com outras palavras, que um é reflexo do outro, que um ajuda o outro, porque os dois fazem uma guerra, fez Bolsonaro crescer e Jean Willis também. Ou seja, o próprio Reinaldo Azevedo, esquerdista que durante muitos anos nos enganou como um falso conservador, ele já identificou ali um problema com Bolsonaro, um risco, né? Poderia ser para eles. Então era o caso de começar a bater e desconstruir. Ele já fazia isso em 2014. O PT consolidou isso em 2015. Então dizer que é uma criação do Congresso do PT é de uma desonestidade ímpar. E nesse Congresso também, fazendo um parênteses rápido, o PT também decidiu caçar Eduardo Cunha como um dos seus objetivos estratégicos. Agora, por que ele fez isso? Muito resumidamente, porque Eduardo Cunha representava, por razões deles, que seguramente não são as mais nobres, nem são as nossas, digamos, representava uma cunha, né, para usar um trocadilho, um empecilho a um projeto que o PT já havia implementado ainda no primeiro mandato de Dilma, ao final de 2013, depois daquelas manifestações, aquelas coisas todas, que era o quê? De descartar o PMDB, ou pelo menos desmontar o PMDB, criar uma nova base partidária, fisiológica e corrupta, sim, né? Inclusive com gente do PMDB. Quem ficou encarregado dessa tarefa foi o Gilberto Kassab, para manter essa base sob rédea mais curta e mais dócil às agendas ideológicas do PT que tinham que avançar. Eduardo Cunha levantou-se contra isso, por razões dele, justas ou não, eu não sei dizer agora. Algumas eu acho que eram legítimas, como, por exemplo, contra o aborto. Outras, seguramente, menos nobres, que tinham a ver com seus interesses como integrante da classe política, de um esquema ali de poder do qual ele fazia parte. O fato é que ele se opôs a isso, criou força no PMDB, ganhou a presidência da Câmara e passou a ser um empecilho à agenda ideológica do PT. E depois o que viabilizou também o processo de impeachment. Por isso passou a ser o inimigo que o PT também já identificou em 2015. Você percebe a diferença gigantesca? Havia processos políticos, iniciativas que poderiam atrapalhar, né? Representar um empecilho ao avanço da agenda da esquerda, representada pelo governo petista.
O PT identificou isso com muita competência, porque eles são competentes para isso, não pode negar, seus intelectuais, seus pensadores, etc. Identificaram isso claramente, e aí colocaram isso no seu caderno de teses. Por essa razão. Por razões diferentes, claro. No caso do Bolsonaro, por razões de outra natureza. Assim, Cunha, por razões de outra natureza. Mas, do ponto de vista estratégico do PT, interessava bater os dois. Mas não dá para dizer, então. Agora vai dizer, então, que Cunha foi criação do PT? É isso que vai dizer L'Oréal também agora? Faz o menor sentido, né? Enfim. Bom, isso eu queria contestar desse aspecto. Depois ele diz aqui que a esquerda rotula os apoiadores JB, de Bolsonaro como nazistas e fascistas e tal. Bom, isso a gente sabe. A esquerda usa de rotulagem. Aquilo que o L'Oréal chama no seu método de análise de cultura simbólica, e não estou aqui fazendo blag do seu trabalho acadêmico, nem me proponho a investigar, aquilo que ele chama de cultura simbólica, eu chamo de rotular. A gente, na guerra política real, do mundo real, de carne e osso, chama de guerra de rotulagem. A esquerda rotula o seu inimigo daquilo que ela é. Então ela rotula Bolsonaro de fascista, rotula de nazista, de machista e de homofóbico, e você pode botar mais o que você quiser no pacote. Faz o mesmo em relação aos seus apoiadores. Ela fez o mesmo nos Estados Unidos com o Trump. Como é que a categoria de análise do L'Oréal explica Donald Trump, por exemplo? Porque os métodos de rotulagem da esquerda contra ele foram essencialmente os mesmos. Trump foi acusado, tudo a gente sabe de tudo que ele foi acusado, em particular de nazi-fascista ou de neonazista. Inclusive, uma revista americana, supostamente conservadora, a National Review, dizia claramente que Donald Trump representava a expressão de um novo nazismo americano, uma revista supostamente conservadora, a National Review. E gente aqui no Brasil endossava esse discurso. Quem era que endossava esse discurso? Não é difícil adivinhar, né? Os conservadores, a turma, né? O entourage dos conservadores com lastro, né? Os mesmos que hoje fazem basicamente o mesmo tipo de crítica a Bolsonaro. Que Donald Trump era, por exemplo, expressão de um neonazismo americano. Esse neonazista, entre aspas, reconheceu Jerusalém como capital de Israel. O que tem a dizer agora esses conservadores com lastro em relação a isso? Com relação ao que eles escreveram e falaram há pouco mais de um ano? Nada, né? Que contam com a memória curta dos brasileiros. Mas a minha não é curta, e acho que muitos de vocês também não. Né? Então, essas pessoas são as mesmas que hoje estão falando em relação a Bolsonaro a mesma coisa que diziam em relação a Trump. Inclusive, que se ganhasse, não teria como governar. Né? Olha o que é os Estados Unidos depois de um ano do governo Trump, que diziam que não teria como governar, né? E o que diziam aquelas pessoas. Então, percebam a similaridade. Uma vez uma pessoa aqui disse que dava risada quando eu fazia comparações de Trump com Bolsonaro. Eu continuo fazendo a comparação e eu convido a pessoa que está dando risada a vir um dia debater comigo, então, por que essa comparação é motivo de riso. Ela está convidada a debater respeitosamente em qualquer lugar, né? Porque a analogia é a mesma, né? Enfim. Pois bem, bom, depois tem algumas questões aqui que eu acho... Bom, esse foi o conteúdo do primeiro... Eu estendi absurdamente 50 minutos aqui, porque também teve problema no áudio. Mas, enfim, essencialmente, esse foi o conteúdo do primeiro vídeo, chamado Conselheiro Acácio. O outro, que foi o Hangout de ontem, de 3 horas de duração, eu realmente não vou me estender demais nele, até para poupar as pessoas aqui de uma coisa, embora tenhamos com um público razoável, de uma coisa muito extensa. Vou, então, apenas pontuar por mais alguns poucos minutos, e eu preferia realmente abrir para que as pessoas viessem a expressar suas opiniões em relação ao que eu disse, contestá-la, por favor, fique à vontade para contestar, vou procurar tratar desse sentido. Depois desse vídeo, no Hangout, ele repetiu algumas questões que foram colocadas lá, e em algumas delas eu destaquei aqui. Volto a assistir, 3 horas de Hangout, eu assisti às 3. Mas eu vou usar do bom senso para não ficar 3 horas falando aqui. A primeira parte do Hangout, o senhor Tércio, que foi o L'Oréal e o senhor Tércio, faz algumas afirmações em relação a um dado assessor de Jair Bolsonaro. Eu acho que, pela natureza das afirmações que ele faz, ele deve formalizar essas denúncias que ele faz e entrar em contato com o Bolsonaro e ver o que o Bolsonaro tem a dizer.
Até porque, eu vou repetir aqui, como já disse em outras oportunidades, eu não tenho procuração para falar em nome do Bolsonaro, muito menos em nome do professor Olavo, quem quer que seja. Eu falo unicamente em meu nome. O Tércio faz afirmações, eu acho que graves, aí tem que provar. Se não provar, vou dizer que são levianas. E quando você acusa alguém de uma coisa muito grave, então tem que provar aquilo. Senão é uma leviandade ou calúnia. Ele faz afirmações aqui, inclusive, uma discussão sobre patriotas. Eu hoje, que particularmente acho que patriotas é um problema dos patriotas. Não é um problema nosso mais. Se o senhor Tércio tinha lá algum interesse nos patriotas, seja lá de qual natureza for, que não foi atendido, é um problema dele. O que eu acho grave é trazer a público uma acusação dessa gravidade e deixar solta no ar. Pegue a acusação que você fez em relação a um dado assessor de Bolsonaro, formalize essa acusação e procure os meios apropriados para levá-la adiante. A acusação, inclusive, de que tem um assessor ligado à Folha de São Paulo, a negócios escusos com o poder público, é muito grave isso. Pega essa acusação, então, e leva adiante. Jogar no ar, sem dar qualquer evidência e prova, isso para mim é fazer jogo político do adversário, jogo político da esquerda. Então eu não vou perder tempo discutindo isso aqui, não. O assessor, se quiser, vai responder, se o senhor Jair se quiser achar apropriado responder, ele vai, mas eu não vou entrar nesse tema. Meu interesse é debater a política, em primeiro lugar. Então, afirmações nesse hangout, em particular as falas do senhor Tércio, na minha avaliação, expressam muito mais o ressentimento de alguém que tinha algum interesse político dentro do Patriotas, e que esse interesse foi contrariado porque o projeto de Jair Bolsonaro nos Patriotas deu errado, por várias razões. Então, se ele tem lá seus interesses contrariados, ele que vai resolver esses interesses de outra forma, e não fazendo guerra política na prática contra Bolsonaro, como ele fez nesse hangout, no caso. Até porque ele faz algumas afirmações aqui que eu acho que são descabidas. Ele diz, o senhor Tércio, Jair Bolsonaro não vai governar sozinho. Óbvio. Alguma vez Bolsonaro disse que vai governar sozinho? Vote em mim que eu sou o tal, eu vou botar ordem nessa bagunça aqui sozinho? Alguma vez ele disse isso? Então, para que dizer essa platitude? Mas o senhor, que se apresenta como intelectual, para que você tem que insistir nessa platitude, nessa obviedade? A não ser que você considere o seu público muito burro, né? Então você tem que explicar, dizer, ensinar o beabá. Alguma vez Bolsonaro diz que vai governar sozinho se ganhar? Que eu saiba, não. Todas as falas de Bolsonaro vão no sentido de dizer claramente que tem um projeto, se esse projeto viabilizar, que vai ter que contar com pessoas de bem, dignas e honestas para levar adiante o resgate da soberania brasileira. Em nenhum momento ele se apresenta, inclusive aqui a expressão que é muito usada, salvador da pátria. Eu volto a repetir aquilo que eu já falei em alguns artigos do CN, do Crítica Nacional. A expressão salvador da pátria, ela é um elemento de guerra política criada pela esquerda contra Jair Bolsonaro. Eu vou ser enfático e repetir. A expressão salvador da pátria, ou Messias, no sentido, não do sobrenome dele, mas por esse Messias, salvador da pátria, é criação no âmbito semântico, simbólico até, como gosta de dizer L'Oréal, de guerra política criada por inimigos dos conservadores e da direita brasileira para detratar Jair Bolsonaro. Eu desafio quem quer que seja a pegar uma fala de Bolsonaro em entrevista, em hangout, em palanque, seja o que for, onde se dê a entender que ele atribui para si algum papel messiânico de salvador da pátria. Eu desafio, inclusive o Tércio e o próprio L'Oréal, eu sei que são intelectuais, pesquisadores, então eu desafio vocês, identifiquem uma fala, um discurso, no parlamento que o seja, qualquer local que seja, uma fala de Jair Bolsonaro onde esteja inequivocamente evidenciado que ele atribui para si o papel de salvador da pátria, ou de Messias. Ache isso. Ache e mande para mim, que eu publico na capa do Crítica Nacional. Eu desafio os senhores a fazer isso. O que os senhores estão fazendo é repetir a narrativa mentirosa de guerra política que a esquerda criou contra Bolsonaro. Vocês estão fazendo isso, a chamada, entre aspas, não toda, mas algumas figuras, entre aspas, da nova chamada, entre aspas, nova direita, está fazendo isso também. Vocês estão, na verdade, a servir involuntariamente, eu acredito, quero acreditar, né? Involuntariamente fazendo o serviço da esquerda,
usando elementos de narrativa e de guerra política contra o único nome que a direita brasileira tem hoje para fazer a disputa contra os comunistas e contra os globalistas. Então eu volto a desafiar vocês. Antes de falar em Salvador da Pátria ou Messias, no sentido não do sobrenome da nome, achem um documento, uma fala, um pronunciamento, qualquer coisa que seja, saída das bocas de Jair Bolsonaro, que permite a entender, que nos dê a entender, de maneira honesta, que ele atribui para si esse papel. Quem está atribuindo de maneira caricatural esse papel a ele é a esquerda. E vocês, desculpem a franqueza, estão sendo tolos, idiotas, de estarem a serviço da esquerda, ainda que de maneira involuntária, sob pretexto de ter independência intelectual. Que porcaria de intelectual é esse que não sabe o jogo político que a esquerda faz? Que tipo de intelectual é esse? Que usa com muita facilidade as ferramentas de guerra semântica que a esquerda criou. Que isso se chama guerra semântica, né? Vamos fazer discussão de intelectual de alto nível? Isso se chama guerra semântica. Criação também da escola do gramscianismo, mas também da escola de Frankfurt, criação dos chamados estruturalistas franceses. Se quiser, eu debato isso com vocês. Desculpe a franqueza. Se eu vou botar na mesa robustez intelectual, eu tenho também. Eu só não gosto dessa afetação. Aliás, eu detesto essa afetação. Mas já que vocês quiserem fazer o jogo nesse terreno, eu faço. E vou numa boa. Vocês estão usando apenas as ferramentas de guerra semântica que a esquerda criou. E usam. Pessoas comuns usam essa ferramenta por falta de informação. Então é compreensível. Quem se apresenta como intelectual de direita e usá-las, ou é muito burro, desculpe a franqueza, ou está a serviço de outros interesses. Eu quero acreditar que seja apenas uma burrice. A burrice é curável, né? Porque se for outro interesse, é um problema de caráter. E problema de caráter nem sempre é curável, né? Então tem essa questão. Por fim, ele diz o seguinte, fala isso, depois ele lamenta o fato de, assim, de novo, duas afirmações graves, que diz o senhor Tércio, que Jair Bolsonaro está se afastando da intelectualidade. Qual? Dele, Tércio? O Bolsonaro se afastou de você? Doeu, né? Porque afastou-se de você? Você conversa com ele todo dia para saber quais são os outros intelectuais com quem ele conversa? Se conversa, não conversa? Por que você não diz logo a verdade, que você está de dor de cotovelo porque Jair Bolsonaro, porque o seu interesse político partidário nos patriotas foi por água abaixo quando Jair Bolsonaro saiu de lá? Seria mais honesto. Eu conheço várias pessoas também que ficaram com o pincel na mão porque a escada saiu quando o Bolsonaro saiu do Patriotas. O que você está fazendo é simplesmente isso. Devia jogar mais limpo, até com o seu público, né? Em vez de com essa discussão de blá, 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 se afastou da intelectualidade, não. O seu interesse partidário no Patriotas, que você estava construindo lá, é que foi contrariado. É simplesmente isso. E agora você vai fazer guerra política usando instrumentos semânticos da esquerda contra Bolsonaro, porque o seu interesse particular foi contrariado? Que tipo de patriota é você? Que coloca o seu interesse particular acima do interesse do país? Essa que é a questão, né? Depois de que se afastou do Olavo. Bom, eu não tenho procuração para falar em nome do professor Olavo, obviamente, não tenho, nem tenho para falar em nome do senhor Jair Bolsonaro. Estou supondo, então, que o senhor Tércio, ele tem um canal particular privilegiado com os dois, para saber com quem está falando com quem todo dia. Então, ele deveria esclarecer o que ele quer dizer com esse afastamento de Olavo. Cabe a ele, não Olavo, cabe a ele, Tércio, dizer por que ele está, com base em que ele está afirmando isso. E, por sinal, hoje o professor Olavo botou aqui no seu... A Angélica vai colocar para nós aqui a cópia, embora eu estava tendo problema Ele deixou claro lá uma mensagem no Facebook dele, eu até reproduzi aqui no meu, onde ele diz, em outras palavras, que não está nem aí na maneira dele, né, do Olavo, de dizer, para conversas fiadas, para intrigas e futricas, que ele vai apoiar, não só vai apoiar Jair Bolsonaro, como vai obter muito mais votos para eles do que os outros, sem pedir cargo nenhum em troca, né? Acho que essa diferença é muito grande, né? Então, Bolsonaro, acho que indiretamente, embora não tinha nenhuma obrigação de fazer, desculpe, o professor Olavo de Carvalho, embora não tivesse nenhuma obrigação de fazê-lo, obviamente, mas ele deu uma resposta curta, direta, à maneira do Olavo, do professor Olavo, que eu acho que deixa muito claro o que estava em jogo nessa questão, né? Afastamento, enfim,
acusação com o governo federal. Sim, e de novo, repete que algumas acusações em relação a um dado assessor de Jair Bolsonaro, eu digo, se tem acusação a fazer, Tércio, formaliza os canais de acusação, se for o caso, e traga isso para o campo da formalidade. Não use essa ilação sua para fazer guerra política, porque o seu interesse particular foi contrariado. Porque você não só não vai resolver o seu problema, como vai estar fazendo um favor para a esquerda ao criar semear essa confusão, essa desinformação em nosso meio, no meio da direita conservadora brasileira. Bom, nesse vídeo ainda, que já estou com 1 hora aqui, não vou querer me estender muito, o senhor Loriel, depois ele retoma a fala dele, faz algumas considerações de natureza teórica, que eu não vou me estender aqui pelo horário. Mas depois ele faz uma afirmação que eu acho meio delicada, que eu vou tratar em outra hora, como o liberalismo como obra de Gramsci. Eu acho que é uma tese discutível. O liberalismo econômico como uma tese gramsciana. Eu acho que isso merece uma discussão num outro momento. Eu não endossaria essa afirmação e me proponho a tratar dela num outro momento, porque eu não vejo fundamento nisso, em primeiro lugar. Depois, depois fala dos partidos, claro, os partidos são problemáticos no Brasil, a gente sabe, todos estão na esquerda, fala do PSL, mas depois ele diz uma coisa que eu acho que vale, ainda sobre o Loriel, que vale a pena, que ele diz que a força... ele repete de novo aquela afirmação que ele fez no vídeo anterior, de que a força, agora de modo mais enfático, de que a força de Jair Bolsonaro passou a existir a partir do momento que ele foi mencionado, vamos dizer assim, no caderno de tese do PT. Rechaça essa afirmação pelos motivos que eu falei anteriormente. É uma irresponsabilidade atribuir a um nascente movimento conservador e de direita no país, e por ser um movimento nascente com todas as suas fragilidades e erros, de fato, que existem, atribuir isso a uma maquinação, a uma coisa arquitetada por uma esquerda que já está sendo derrotada. É preciso uma imaginação criativa muito grande para dizer uma tolice dessas. É não conhecer os processos políticos reais que estão acontecendo na realidade brasileira. Depois fala de novo do Cunha e Jair Bolsonaro, que nós já falamos. Em seguida, diz sobre... sim, isso eu queria... Vou chegar no final, prometo. Estamos com 1 hora aqui, vou chegar no final. Depois ele fala dos partidos, o senhor Loriel, ele diz que os partidos... que, de fato, existe o fundo partidário, esses partidos têm que repassar um recurso para entidades e tal, que são chamados think tanks partidários, e ele faz referência ao PSL e à fundação, o instituto que tem associado a esse partido, que é chamado Instituto Índigo, que estaria sob controle daquela corrente Livres, e que essa corrente, isso representaria um grande problema, porque seria um think tank que poderia ter algum tipo de influência na coisa de Bolsonaro. Desculpa, eu acho que... não quero ser deselegante aqui. O Loriel não entende nada da realidade política brasileira, nem partidária. Livres, a corrente Livres que estava no PSL, que surgiu lá no Rio Grande do Sul, por uma dissidência à esquerda do MBL, deixar bem claro, uma dissidência à esquerda do MBL, eles passaram a ocupar esse partido, tal do PSL Livres, passaram a ocupar-se das redes sociais do partido. É um punhado de garotos, liderados por um tal de Fábio Osterman, que foi candidato a prefeito da cidade de Porto Alegre, e teve uma votação equivalente ou inferior à do vereador menos votado. Em primeiro lugar. Para Loriel, o senhor acha que esse rapaz que cuidava de redes sociais de um partido chamado do PSL, com mais um punhado de libertários, defensores de liberação de drogas, de open borders, liberação de aborto, etc. Você acha que esse punhado de gente vai fazer um think tank para ser levado a sério? O que você entende, Loriel, por think tank de um partido? Eu conheço think tanks de partido que são coisas seríssimas. Posso citar alguns que o senhor com certeza conhece. SEBRAP, criado lá em 68, Fernando Henrique Cardoso, talvez um dos think tanks mais importantes da esquerda brasileira. A Fundação Perseu Abramo, do PT.
um Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, lá no Rio de Janeiro. Existem think tanks robustos da esquerda, que produzem coisa lá que a gente merece acompanhar, para saber o que a esquerda está pensando. Agora, você vem falar num áudio, num vídeo de 3 horas, da importância a um Instituto Índigo, porque lá estão os caras do PSL e do Livres. Se aquilo lá virar um think tank, não consegue elaborar estratégia nem para time de várzea subir na primeira divisão do Campeonato Paulista. Então não dá para levar a sério aquilo. Não dá para levar a sério alguém que leva a sério isso. Essa corrente Livres era uma corrente minoritária que blefou quando o Bolsonaro foi negociar com o PSL, todos se lembram, colocou o posto lá dizendo que não vão, de jeito nenhum, Bolsonaro vai continuar sendo sem partido, não sei o quê. No dia seguinte levaram um belo pontapé nos traseiros, porque era uma corrente minoritária inexpressiva dentro do partido. Só isso. Se controlam lá um certo instituto, não sei das quantas, isso é tão importante, desculpe, quanto o boteco da esquina. Quer saber o que é o think tank de esquerda brasileiro? Que você, com certeza o senhor Loriel conhece, são os que eu citei aqui. Fundação Perseu Abramo, a Sebrap e outros, que têm muito dinheiro, tem gente muito competente lá trabalhando, não se pode subestimá-los. Não vão esquentar a cabeça com a bobagem do Instituto Índigo. Eu acho que não deve ter a mesma relevância, como diz, do time de futebol daqui da esquina do onde eu moro, no time de várzea aqui do lado. Então não faz o menor sentido dar importância a isso. Bom, ele fala disso, fala que a esquerda... Bom, aqui depois ele faz uma afirmação também que eu acho temerária, que eu acho que tem a ver com a sua visão, que eu acho que tem muito mais a ver de uma escatologia política, de que a esquerda irá ganhar se Jair Bolsonaro chegar à presidência. Eu queria saber como que a esquerda vai ganhar se Jair Bolsonaro chegar à presidência. Já que o seu discurso ele é na defesa da soberania, anticomunista, de redução do Estado, de privatização, de não interferência do Estado na vida das pessoas, de acesso da população a armas, de acordo com a lei. É um discurso conservador de direita, é um discurso idêntico ao de Donald Trump. Eu desafio alguém a me mostrar o contrário. Inclusive a pessoa que é muito amiga minha, por sinal, que deu um dia uma risadinha no meu perfil. Me mostre. Portanto, dizer que a esquerda vai sair vencedora se Jair Bolsonaro chegar à presidência não tem o menor cabimento, a não ser que esteja apostando numa escatologia que é o que o Loriel faz. Que Bolsonaro vai chegar à presidência, como ele não tem capacidade, como ele não está cercado de intelectuais tão bons quanto ele, né? Ele, o Loriel e talvez o senhor Tércio, então ele vai fazer tudo errado, ele não tem capacidade, não tem experiência política nenhuma, o governo não vai dar certo, e a esquerda vai voltar ao poder. Ou seja, de novo, aquele que eu venho falando em alguns artigos, profeta da desesperança, para dizer, não temos mais nada a fazer. O que é rigorosamente falso. Né? Por fim, bom, eu vou encerrar essa parte agora fazendo uma última observação que também o Loriel comentou, e que aqui eu vou entrar num tema que eu tenho uma divergência, eu vou falar, prometo 5 minutos, com amigos meus, pessoas muito sérias e distintas, com quem eu tenho um apreço muito grande, que tem a ver com a questão da economia e liberais. Num dado trecho desse longo vídeo de 3 horas, eu tomei apenas alguns tópicos, o senhor Loriel fala de que de que o tripé é macroeconômico, a invenção dos tucanos, blá, blá, blá. Bom, vamos colocar as coisas nos seguintes termos. Eu não vou aqui... Primeiro, a impressão que eu tenho, pelo que eu depreendi desse vídeo e alguns outros que eu já assisti do senhor Loriel, ele conhece nada de economia. Para dizer que tripé é macroeconômico e invenção dos tucanos, em primeiro lugar. Então, colocado de maneira muito sintética. Economia é uma ciência que tem alguns fatos que são empíricos. Eles não são ideológicos. Quem mostrou isso ao longo da história. Quem primeiro constatou isso, diga-se de passagem, foram os fundadores da ciência econômica. Que não foi Adam Smith, David Ricardo. Foram os escolásticos tardios, da escola de Salamanca. A ciência da economia é uma invenção da Igreja Católica, com a Universidade de Salamanca. Portanto, a ciência econômica tem já alguns fatos que são dados.
ele independe de escolha ideológica, ele não é objeto de escolha ideológica. Pulando 3 séculos, alguns séculos. O que é tripé macroeconômico? Prometo que não vou me estender. O que nós chamamos de tripé macroeconômico é um conjunto de políticas públicas que, no meu entender, elas não são de natureza ideológica. Elas são políticas econômicas pautadas em experiências observáveis e empíricas que se mostraram corretas, assim como também aquelas que se mostraram erradas. E aquelas que se mostraram corretas, o conservadorismo, na sua forma genuína, nos manda nos pautar por aquilo que deu certo. Né? Esse tripé ele é constituído por câmbio flutuante, ou seja, o Estado não vai intervir no mercado de câmbio, porque se ele interfere por meio de controles cambiais, você cria automaticamente o mercado paralelo. Vai haver sempre um descompasso entre o paralelo e esse cambial. E operações de comércio exterior, etc., ficam prejudicadas, porque o câmbio, muitas vezes o câmbio oficial está depreciado ou está em descompasso com o paralelo, que é o que reflete a realidade do mercado. Todas as experiências de controle cambial, resultaram em fracasso. Exemplo cabal hoje da Venezuela. Existe controle cambial. O governo estabelece uma taxa de câmbio lá. Agora você vai no mundo real, da economia real, a taxa de câmbio da moeda venezuelana, no caso, se não me engano, o Bolívar, em relação ao dólar, mesmo em relação à nossa moeda brasileira, ao real, era totalmente distinta daquela fixada pelo governo. Qual a implicação disso? Operações formais de importação e exportação, que têm que ser feitas pelo câmbio oficial, elas ficam prejudicadas e depreciadas. E é por isso que o país, entre outros motivos, não só esse, obviamente, passa por aquela situação que está passando. É o Estado interferindo no setor onde não deve. Então, câmbio flutuante tem que ser mantido. Metas de inflação. Falando resumidamente, há muitos anos não existe discussão acadêmica séria sobre as causas da inflação, da chamada inflação estrutural. Quem é da minha geração, de novo, sabe o que é, vivenciou o que é o inferno que é viver num regime de hiperinflação, como nós vivemos no Brasil, mais ou menos final dos anos 70, basicamente durante toda a década de 80. A inflação ela se traduz pela perda da percepção do valor relativo das coisas. Fundamentalmente isso. O valor relativo expresso pelo valor monetário. E da sua origem. Qual que é a sua origem? Não há mais discussão teórica sobre isso. A origem é o excesso de oferta de moeda. E o que é o excesso de oferta de moeda? É o terceiro item do tripé macroeconômico. Controle de contas públicas. No Brasil, desde o final do regime militar, o que nós obtivemos? A inflação foi debelada no Plano Real. Assim, um parênteses aqui, essa história de Plano Real foi criação do Fernando Henrique, bobagem também. O L'Oréal, se eu não me engano, falou uma parte disso no seu vídeo. O Plano Real estava gestado desde a época do Collor. A história é outra, enfim. Merece um dia uma live à parte. Desde a época do final do regime militar, a inflação foi debelada com 2 itens desse tripé. De fato, o câmbio ficou flutuante, em 94, e estabeleceu-se, ainda que de maneira tímida, um regime de metas cambiais, mas não mexeu nas contas públicas, porque isso envolve interesses do estamento burocrático, envolve interesse da classe política, envolve interesses de setores do empresariado, não todo, obviamente, daqueles setores que vivem de relações promíscuas com o poder público. Isso não foi feito no governo Itamar, não foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso, é uma das razões pelas quais o economista Paulo Guedes, apontado por Bolsonaro como seu possível ministro da Fazenda, à época colocou-se como crítico do Plano Real, por não estar tratando dessa questão do controle de contas públicas. Pois bem, isso não foi feito. Somente a partir de um dado momento, foi feito um arremedo na questão das contas públicas com a lei de responsabilidade fiscal. Pois bem, Bolsonaro vem afirmando recentemente, já desde o ano passado, o Jair Bolsonaro vem afirmando de maneira muito enfática a defesa da manutenção do tripé macroeconômico e, para isso, indicou, inclusive, o senhor Paulo Guedes, um economista alinhado com esse pensamento. Pois bem, o meu ponto de vista, e aqui eu sei que muitas pessoas que eu respeito e aprecio e vão discordar de mim, a discordância é legítima,
eu entendo que essa escolha foi correta pelo seguinte motivo, colocando de maneira muito sintética. O projeto expresso por Jair Bolsonaro vai representar uma ruptura de mais ou menos meio século, com uma ruptura de mais ou menos meio século de políticas públicas de esquerda, fundamentalmente de esquerda e progressistas. Você não vai romper esse projeto numa cacetada só. Inclusive os amigos que são críticos de algumas coisas que eu vou dizer aqui, eu sei que eles sabem disso, são pessoas inteligentes e capazes. Ou seja, nós não vamos, numa virada, impor um programa conservador puro para o resgate da civilização brasileira, para a reconstrução da nossa alta cultura, todo aquele programa, vamos dizer assim, que um conservador seguramente defende. Então, eu entendo que, do ponto de vista que estão aqui, do ponto de vista estratégico de disputa objetiva de poder, é fundamental que o projeto expresso hoje por Jair Bolsonaro, esse campo da direita, esse campo de direita, defensor da soberania, defensor da vida em primeiro lugar, ele seja capaz de incorporar, de um lado, esse campo conservador, que está muito bem identificado com o Bolsonaro, obviamente, e um campo liberal que não esteja alinhado com segmentos com interesse ou com a agenda globalista. Porque esse outro campo, ele existe. Ele pode ser desarticulado pode não ter algumas questões políticas não muito claras, mas eu acho que é obrigação nossa trazer esse segmento para esse projeto. Porque para governar, para encerrar, nós temos que entender que são necessárias pelo menos governar um país como o Brasil, não vou falar em termos abstratos. Para governar um país como o Brasil, será necessário duas condições fundamentais. Ninguém governa qualquer país se não tiver o respaldo das suas Forças Armadas. Né? E quem sabe disso, pergunta para Dilma. Né? A Dilma deixou de ser presidente, não foi no dia que o Congresso votou o impeachment. Ela deixou de ser presidente no dia que recebeu um recado claro do Comando Militar das Forças Armadas Brasileiras de que não iria acatar a ordem ilegal que ela queria dar, de decretar o estado de emergência para colocar as Forças Armadas para, em princípio, reprimir as manifestações pacíficas e ordeiras que eram feitas naquele momento pelo impeachment. O recado dado pelas Forças Armadas, na época, foi de que não iria acatar essa ordem, que seria ilegal. Naquele momento, naquele dia, a Dilma deixou de ser presidente. Isso que eu escrevi no Crítica Nacional na época, outros veículos publicaram, autores isolados, blogueiros, aqui do Facebook, etc., relataram esse fato. Então, não é invenção de ninguém. É óbvio que... Então, percebam. Então, primeiro, apoio da estrutura militar, de um lado, e o apoio dos agentes econômicos. Nós não podemos ter a ilusão que vamos virar as costas para os agentes econômicos, aqueles que empreendem, que gerem e produzem riqueza, ou seja, um eventual governo Bolsonaro tem que dar um recado claro para esses segmentos, que isso está consistente com o pensamento conservador, de que vai ser um governo que vai a sua conduta vai ser no sentido de assegurar e garantir a estabilidade econômica, o cumprimento de regras, de contratos e assim por diante, para que o país possa retomar o seu crescimento. Você não tem crescimento econômico sem um ambiente de segurança jurídica. E quem garante segurança jurídica é, obviamente, um governante dizendo isso claro, alto e bom tom. Por isso, eu acho que a escolha de uma figura como a do senhor Paulo Guedes foi correta. Quer dizer, Jair não me perguntou, nem me consultou, obviamente. Mas se fosse hipoteticamente eu dar uma opinião a respeito, eu avaliaria como correta e positiva, até pelo seu histórico, por ter feito, em um dado momento, uma crítica corretíssima em relação ao aspecto do plano real, aquele que envolve o terceiro item do tripé macroeconômico, que é a necessidade imperativa de controle dos gastos públicos. Então, um próximo governante tem que sinalizar nessa direção, com muita clareza, para poder continuar, para que possa levar adiante a sua agenda que importa. E para finalizar de vez, é mentira que, por conta disso que eu falei aqui, o Bolsonaro esteja dando uma guinada no seu discurso, ignorando questões de segurança. Quem está plantando e fazendo essa informação está falando uma informação mentirosa. Ele não pode ser candidato com um discurso só. Ele tem um programa. Não um programa, ele tem uma diretriz. O programa vai fazer ainda, elaborar em detalhe, etc. Mas tem uma diretriz clara que está consistente com a sua trajetória. E óbvio que essa diretriz tem que contemplar diversos aspectos da vida pública. Está presente a questão da segurança? Sim.
mas tem que estar presente a questão da economia, tem que estar presente a questão das relações externas, da política externa, tem que estar presente a questão da soberania. Então, não é porque Bolsonaro começou a falar, e tem que falar, de economia, que vamos agora dizer, como foi insinuado aqui nesse hangout também, que ele abandonou o discurso de segurança, que está agora cedendo aos liberais globalistas, como chegaram a dizer em algum lugar aí. Isso, para mim, chega a ser um delírio, né? Não é uma coisa para ser levada a sério. Bom, meus caros, eu vou pedir desculpa, nós nos estendemos muito, encerrar. Eu não sei se alguém tem alguma questão. Meu Deus, tem várias aqui. Mas eu não prometo... Como vamos ver, algumas perguntas. Desculpa, eu vou tentar... Bom, aqui eu vou ser muito breve. Aqui a Lucília Coutinho disse que o tripé macroeconômico, segundo o L'Oréal, é saúde, educação e segurança. Não, isso está errado. Se ele disse isso, tem menor cabimento, né? Bom, mas tem algumas questões aqui, eu acho que vale a pena tratar em outro momento. Como nós nos estendemos muito, 1h20, muito longo, eu quero agradecer as pessoas que nos acompanharam. Eu vou já tratando desses temas nos artigos do Crítica Nacional. As referências que eu fiz aqui ao senhor L'Oréal, ao senhor Tércio, eu espero não serem compreendidas como insultos ou ofensa pessoal, não foi essa a intenção. Apenas mantenho o que eu digo. Eu mantenho aqui a minha completa discordância política de muitas coisas que eles afirmaram. E mantenho todas as afirmações que eu fiz, sem tirar nem pôr. Apenas não quero que ninguém vá afirmar aqui que estava insultando ou xingando, porque, obviamente, não é do meu perfil esse tipo de coisa. Então, eu vou encerrar aqui, porque está muito tarde e estendemos muito, e as pessoas podem estar cansadas, etc. Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado mais uma vez e voltamos, espero, na semana que vem com outro tema. Boa noite, muito obrigado.